Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Mas agora eu quero bater um papo também com ele, o jornalista Franz Wacek, superintendente geral de jornalismo e esportes da Rede TV. Ele que mais uma vez conversa com a gente aqui no Política em Foco, né? E sem dúvida alguma vai compartilhar com a gente também toda a sua experiência ao longo de tantos anos, né? Dentro do jornalismo. Tudo bem, Franz? Muito legal ter a sua participação com a gente, viu? A honra estar aqui com você, com o seu público que nos ouve, nos acompanha em todas as plataformas, falar um pouquinho aqui da minha trajetória, com vocês que nos acompanham nos Estados Unidos. Uma satisfação, uma honra poder participar, agradecer pelo seu espaço. Legal, nós que agradecemos, sem dúvida alguma, ficamos muito felizes de poder bater esse papo com você. O Franz Wacek, que como eu já destacava aqui, né, na apresentação, já na escalada, falando sobre a participação que ele teria hoje, conversando com a gente, o Franz que tem também uma experiência, né, como muitos de nós, brasileiros, imigrantes, morando, né, aqui nos Estados Unidos, radicados em outro país, ele também tem uma experiência morando fora do Brasil, né, e atuando profissionalmente como jornalista, como correspondente internacional, sem dúvida alguma, algo que acabou também formando, né, essa história profissional do Franz e sem dúvida alguma acaba dando também uma formação especial até como ser humano, né, uma vivência bastante diferenciada, né, Franz? Verdade. Foi um momento marcante. Eu também fui expatriado para trabalhar no exterior. De 2008 a 2014, fui o primeiro correspondente internacional da Rede TV. A minha base foi Paris. Tive a oportunidade de fazer coberturas marcantes, como a Primavera Árabe, Praça Tahrir, Fukushima, Haiti, Crimeia. Foram tantas aventuras. Tive carro metralhado em Trípoli, passei réplicas do terremoto no Haiti. Realmente foi uma cobertura muito de fôlego, sempre na linha de frente, sem ser essas coberturas de mais ação. Também tive a oportunidade de acompanhar desde a seleção brasileira, os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, a visitas presidenciais. Tive realmente um repertório bastante variado como correspondente internacional. Eu posso te assegurar que eu tive um pouco de tudo, menos rotina. Isso é o que eu posso te dizer. Mas foi um prazer ter acompanhado o que hoje é história nos livros, são páginas de histórias, da história com os próprios olhos. E isso não tem preço. Acho que é um repertório que a gente ganha, cresce a musculatura da profissão. Foi um momento que tanto os bastidores, acho que até são tão ou mais importantes do que foi ao ar. Eu tive histórias de vida, pude conhecer pessoas na linha de frente, em guerras. Infelizmente vi pessoas falecendo, morrendo a poucos metros de onde eu estava, foram algumas vezes, mas são coberturas que, como jornalista, a matéria-prima do jornalismo é o ser humano. E quando você tem uma situação de uma guerra, de um terremoto, de Fukushima, etc., que as pessoas estão entre a vida e a morte, você, aonde aponta a câmera, é uma história de vida, é um microfone, você sente o peso do seu microfone que está fazendo algum tipo de diferença na história daquelas pessoas. É claro que você não é um super-herói, você está ali fazendo o seu trabalho, mas de alguma forma sendo os olhos da sociedade daquele momento para o mundo inteiro. Então foi uma satisfação imensa, realmente. Eu tenho tantas histórias desses anos, quase 7 anos quase como correspondente internacional. Tive aí o prazer de virar um livro chamado Repórter de Guerra. Teve um capítulo dedicado aí à minha trajetória, mas nunca é fácil você também
arriscar a sua própria vida em nome da notícia. Mas se você me perguntar se eu faria de novo, faria, porque o jornalismo é um vírus que entra no nosso sangue e é muito difícil de ser retirado. E é isso tudo, obviamente, sendo hoje um executivo de televisão, um gestor, mas já tendo pego em microfone, sabendo gravar, filmar, tendo passado por todo o processo de uma redação, isso ajuda muito na tomada de decisões e até certo ponto cobrar e, enfim, saber quando a coisa está indo bem ou não com a minha equipe. Obviamente que eu era um pouco kamikaze, como você pode imaginar, eu ia para a linha de frente, mas hoje em dia, quando os meus correspondentes internacionais entram na linha de frente, eu fico super receoso por eles. E a gente tem aí outros programas, como você bem sabe, o nosso Operação de Risco, que é o nosso reality show de operações da polícia, que a gente faz e é um dos grandes sucessos da Rede TV. Estou à sua disposição, Márcio. Legal, legal. Sem dúvida alguma, né? Isso acaba formando, né? Um profissional e acaba também ajudando, né? Para que você tem agora esse seu papel, né? Como eu brinquei aqui, do outro lado, né? Da bancada, né? Também exercitando aquilo que você aprendeu no campo, né? Para também fazer essa gestão, né? E de uma certa forma, né? Nós estamos aqui no Política em Foco, poder também, dentro dessa gestão, né? Tendo aí a capacidade de administrar, né? Politicamente até, né? Tantas demandas. Mas, Franz, eu acredito que, sem dúvida alguma, uma coisa que acaba sendo bastante destaque, né? Quando nós pensamos na vida de um correspondente, né? Dentro da sua experiência aí, de ter vivenciado, né? E ter sido testemunha ocular de tantos fatos históricos. Sem dúvida alguma, você passou aí por momentos, já disse que teve carro metralhado e tudo. Como é que faz para se blindar? Essas coberturas de campo, onde você às vezes tem que tomar decisões ali em fração de segundos, né? De repente uma decisão e uma escolha má tomada pode, de repente, refletir, né, no desfecho da sua reportagem, ou até mesmo te colocar ainda mais em perigo, né? Esses desafios constantes de uma vida de um repórter, né, no fronte da batalha. É possível, de repente, se blindar, até mesmo emocionalmente? Não é fácil, não é fácil. Primeiro que antes de você ir para uma situação de guerra ou de um desastre, você não pode pensar muito na sua segurança, porque eu acho que qualquer ser humano, se ele pensar muito, ele vai ter medo e não vai. Então eu sempre considerei como uma grande oportunidade estar presente num momento como esse. Apesar do distanciamento que você tem que ter profissional, eu nunca consegui, eu acho que talvez isso seja até talvez uma virtude, me distanciar do ser humano que ali estava sofrendo. Apesar de ter condições muito melhores do que eles, a minha vida estava em risco em algumas oportunidades. Eu tive carro metralhado em Trípoli, por exemplo, na Líbia, na Praça Tahrir, no Egito, durante a Revolução da Primavera Árabe. Eu vi pessoas sendo apedrejadas a menos de a um metro ou 1,5 metros de onde eu estava. Claro que uma situação como essa nunca é fácil, mas se você também for para um ambiente desses e quiser ficar noticiar as notícias a partir do hotel ou de uma zona de conforto, eu acho que você não está realmente vivenciando tudo que você pode passar para o seu público. Então eu sempre gostei de amassar barro com as pessoas que ali estavam passando por situações difíceis. É óbvio que nenhum ser humano é preparado para acompanhar, para ver a dor de um outro ser humano perder a vida ou estar ferido, etc. Na hora, eu sempre tinha um tipo de, acho que pensamento que eu tinha que continuar, porque aquilo era uma missão jornalística importante. É óbvio que depois, quando eu voltava para minha base em Paris, ou quando eu tentava dormir, quer dizer, eu tive, por exemplo, granada que jogaram, explodiu na Líbia, no abrigo que eu estava dormindo, pelos soldados pró-Gaddafi. Quer dizer, é um tipo de coisa que você não esquece jamais.
Mas assim, eu tive sim alguns, e tenho até hoje, alguns flashes, alguns pesadelos, revejo determinadas cenas, mas eu acho que é como um cirurgião, né? Se ele ficar pensando muito, ele não vai conseguir fazer aquela cirurgia, aquela operação. Então, naquela hora que eu estava vivenciando com essas pessoas que estavam passando por um extremo da própria vida, eu não pensava. Eu queria ir sempre além. Eu acho que isso me possibilitou crescer demais. Felizmente, não tive nenhum problema grave, físico, etc., mas psicologicamente eu acho que eu estou até bem resolvido, mas falar que é fácil vivenciar determinadas situações, não é fácil. Eu fiz Fukushima, Haiti, Crimeia, Praça Tahrir, tantas outras que aqui de cabeça fica até difícil mencionar todas, mas cada uma delas eu sempre pensava que a missão do jornalista precisaria ter uma câmera à disposição dessas pessoas para que a realidade dos fatos pudesse ser mostrada sem ser deturpada. Eu acho que hoje em dia, eu não estou condenando, mas eu vejo muitas coberturas de colegas, e talvez eles estejam certos de não irem para a linha de frente, mas eu até hoje me pergunto, determinadas coberturas, qual que é a diferença de uma pessoa estar aqui em Osasco, em São Paulo, falando de uma determinada circunstância, de um incidente, ou está num hotel em segurança na própria localidade. Não, eu acho que a missão do repórter de guerra é ir sempre além e se superar. Então, assim, eu me considero um privilegiado de ter vivenciado tantas experiências como correspondente internacional, e, sem dúvida, o que faz a diferença na vida de um jornalista é contar histórias, né? Uhum. E isso, felizmente, eu consigo ter várias histórias e ter o meu próprio ponto de vista sobre as coberturas que eu presenciei. Conversando com o jornalista Franz Waszek, superintendente de jornalismo e esportes da Rede TV, ele falou aqui sobre a sua experiência, né, como repórter internacional, como correspondente, né, e podendo ser aí uma testemunha, né, os olhos de muita gente em situações que, na verdade, acabaram se transformando em grandes histórias, né? Histórias algumas que acabaram, inclusive, mudando os rumos políticos do mundo, né? Alterando as peças da geopolítica com a deposição de ditadores, com a mudança, né, de governos, né, com guerras que muitas vezes acabaram também dando uma nova cara, uma nova configuração no mundo. Mas agora, Franz, eu antes do intervalo comercial falava sobre as novas tecnologias, né? Essas mudanças na produção, na transmissão de conteúdo. Parece que agora, né, as pessoas têm mais acesso através das redes sociais, através dos aparelhos, né, e o mundo vai ficando cada vez mais pequeno, cada vez mais globalizado, e as histórias, de uma certa forma, acabam sendo contadas, né, sob óticas mais diferenciadas também, né? Excelente pergunta. Hoje em dia, todos nós, com o celular em mãos, somos repórteres em potencial. Na minha época era um pouco diferente. Eu acho que as tecnologias elas evoluíram bastante. Nunca era fácil transmitir o material captado, que a gente fala em jornalismo, gerar da localidade onde eu me encontrava para a base em São Paulo, no Brasil. Nunca era uma tarefa fácil. Você tem que imaginar que naquela época ter internet já não era uma coisa universal. Nessas localidades, geralmente, depois de uma guerra, ou durante uma guerra, durante um terremoto, durante um maremoto, sempre ainda era uma dificuldade adicional e ainda maior. Eu me lembro, assim, de ter passado por experiências de ter que, no Haiti, ter que subir lá uma comunidade carente para que eu descobri que uma pessoa tinha internet via satélite
e para eu poder mandar uma reportagem pequena, aquilo levaria horas e horas, só que dependia da nuvem. Se passar, porque a internet era via satélite, se passasse uma nuvem na hora, a transmissão ela caía. Depois eu consegui ter um kit, que era uma mala que parecia do 007, que saía uma anteninha de dentro, e eu ficava tentando captar o sinal da internet, de qualquer lugar que eu estava no mundo, e eu conseguia transmitir. Depois teve um pouco mais com a evolução, chegaram as mochilas chamadas Mochilinks, que tinham a capacidade de se conectar também à internet, e isso já foi bastante usado. Por exemplo, eu usei bastante na sucessão papal do Papa Francisco. Acho que aquilo ali já era o auge dessa mochila que conseguia se conectar à internet, e eu vejo hoje em dia com excelentes olhos que hoje em dia está muito mais fácil com a telefonia móvel, em qualquer lugar do mundo, você poder, com o seu celular em mãos, tá ao vivo em qualquer emissora de televisão do planeta. Então, evoluiu bastante, mas é bem verdade que aquela notícia que a gente vê feita por um profissional, que foi elaborada, que foi apurada, que foi depois não só do factual, não só de você gravar aquele momento, mas que você consiga contextualizar essa informação para ter uma informação de qualidade, ainda mais em tempos de fake news, é o que nos diferencia. Eu acho que um jornalista ou uma pessoa bem intencionada, não precisa necessariamente ser jornalista, que ela possa, por meio daquela imagem que ela está conseguindo mostrar, não deturpar o que é verdade ou o que é mentira. Da mesma maneira que hoje as comunicações estão muito mais fáceis, você transmitir a sua imagem, você entrar ao vivo, o seu material, você também tem todo tipo de gente. Por um lado é ótimo que isso ocorra, mas por outro a gente tem que fazer um filtro cada vez maior no que está chegando em todas as plataformas hoje disponíveis. Mas mudou muito do meu tempo para cá, Márcio. Eu acho que era a minha maior preocupação, eu acho que até mais do que a minha integridade física, vou te falar com toda certeza, era conseguir transmitir. Em tempo real era muito difícil, a não ser com carros de link, mas pelo menos por telefone que seja, ou por meio de uma internet quase sempre limitada, porque hoje as internets são ilimitadas, mas eu me lembro que até em Paris, quando eu morava lá, eu tinha direito a 1 giga por mês. 1 giga por mês eu não conseguia mandar nenhuma passagem. Passagem é quando o repórter fala com a câmera. Então, quer dizer, a tecnologia hoje é outra, e realmente eu me lembro de passar noites e noites e noites em claro, acompanhando a geração do material, o envio do material para o Brasil. E quando a comunicação, quando a internet dava um probleminha, eu tinha que recomeçar do zero. Então era uma dificuldade imensa. Acredito, certamente, né? São outros tempos, né? A tecnologia jogando a favor, né? Agora, Franz, você, depois de toda essa história, né, que você acabou adquirindo, né, ao longo da sua carreira, né, no campo de batalha, como um repórter internacional, né, essa experiência vasta que você acabou também tendo a oportunidade de adquirir, você acabou mudando, né, para a parte executiva. Como é que foi essa transição também, né? Agora operando como um gestor, alguém que tem que administrar também uma equipe muito grande. Foi tranquila essa transição de repórter para executivo, né? Muda muito também a visão, né? O ângulo que agora você tem, e até mesmo essa política, né? De ter que administrar também muitas vezes, né, opiniões contrárias, promovendo, né, essa unidade também entre as equipes. A gente sabe que jornalismo, né, não se faz de forma solo, né, mas você acaba em alguma medida sempre dependendo, né, de outros, né. Conta um pouco também sobre essa sua experiência atual.
Olha, é uma satisfação, porque, na verdade, a minha experiência era toda em campo, e hoje eu tenho uma visão 360. Isso é muito importante eu ser, no caso, um executivo de televisão, mas que já passou pela rua. Isso traz uma bagagem diferente. É claro que a televisão, eu assumi aqui em 2014, inclusive em agosto de 2014, quando eu voltei de Paris, recebi o convite do Amilcar Idalevo, que é o proprietário da Rede TV, para assumir o jornalismo, esporte e o digital, e bem em meio a uma transformação que a televisão está passando no mundo inteiro, com o advento das novas plataformas, né? Principalmente das plataformas digitais. Então, desde o primeiro momento, eu até levando em conta o DNA da Rede TV, que sempre foi pioneira em tecnologia, foi a primeira 100% HD do Brasil, a primeira a fazer uma transmissão 100% 3D HD no mundo, não foi em Tóquio, foi em Osasco. Eu sempre falei o seguinte: essas novas mídias, essas novas plataformas digitais, elas vieram para ficar. Então não adianta a gente querer concorrer a televisão com essas novas plataformas. Vamos ser aliados delas. Então eu felizmente, desde o início eu já tinha isso em mente, fiz logo de cara uma parceria importante com o Facebook, a Rede TV foi uma das 3 primeiras empresas no Brasil, por exemplo, a monetizar a Facebook, também em paralelo com o Google e o YouTube. Hoje nós somos o maior YouTube de televisão do Brasil, uma das maiores do mundo, com mais de 10 milhões de assinantes no nosso canal, também no nosso Facebook mais de 10 milhões de assinantes, e eu gosto muito da ideia de fazer cross, de realmente complementar uma mídia com a outra e a televisão ser mais uma. O que eu digo hoje é que a gente não faz mais televisão, nós produzimos conteúdo. E esse conteúdo é distribuído em diferentes plataformas e uma delas é a televisão. Mas isso sem tirar a relevância da televisão, ainda mais no Brasil, da televisão aberta. Uma vez que a gente tem aí cerca de 30 milhões de parabólicas, são mais de 120 milhões de brasileiros que captam a televisão com sinal HD hoje, digital, de forma gratuita num país com dimensões continentais. Então, acho que a televisão, ela está passando por transformações no mundo inteiro, a Rede TV não é diferente, e eu sempre procurei, eu sempre acho que a gente não vai conseguir concorrer com a velocidade da internet, mas que algumas possibilidades existem, como os factuais jornalísticos, os eventos esportivos ao vivo, são possibilidades que a gente sempre vai ter, e a televisão, ela é quase um companheiro das pessoas em casa. Tem muita gente que não está nem assistindo a televisão, mas está ouvindo o que o repórter, o que o telejornal está falando, quase como um rádio, que aliás é um veículo que eu adoro. É verdade, o rádio tem mesmo essa característica, né, de ser um companheiro para todas as horas. Franz, é uma pena, nosso tempo está quase chegando, né, ao final, o nosso Política em Foco de hoje, tão especial, mas eu quero mais uma vez agradecer demais, né, a sua gentileza de bater esse papo com a gente, e a gente se encontra certamente numa nova oportunidade. Um forte abraço para você, Franz. Te agradeço, realmente foi uma honra participar, falando com o seu público, com a comunidade brasileira nos Estados Unidos e em outros países. É realmente um privilégio, fico à disposição, e aqui portas sempre abertas para você aqui na Rede TV. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço, e parabéns pelo sucesso do seu... Valeu. Nossa Rádio.